Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, por meu motivo de muita alegria, muita honra, poder estar com vocês essa manhã. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Verdade prática, mantendo-se firme e fiel à palavra de Deus, à Igreja de Cristo. Conservar a sã doutrina no poder do Espírito Santo. Eu quero nessa noite, essa manhã, falar com vocês sobre a pureza. Conservar a pureza da doutrina pentecostal. Vejamos que algo importante. Mantendo-se firme e fiel à palavra de Deus, à Igreja de Cristo, conservará a sã doutrina no poder do Espírito Santo. Como manter a pureza da doutrina pentecostal? O que fazer para evitar que a igreja seja vitimada pelos falsos mestres e doutores? Na lição de hoje, veremos por que a igreja, a guardiã da sua doutrina, deve manter-se sempre alerta, a fim de não ser enganada por ensinos, apesar de sua aparência piedade, procurando destruir a pureza dos santos, arrastando-os à heresia, finalmente à apostasia. Amados em Cristo, quero vos falar que há vários heresias que se levantam contra a igreja. Várias heresias. E há vários hereges, pessoas que se levantam para ensinar essas heresias. Mas que nós possamos estar firmados naquilo que nós aprendemos. Nós possamos estar firmados na palavra. Porque muitos fazem uma lavagem de heresias. Lamentavelmente, na atualidade, algumas igrejas pentecostais têm sido invadidas por avalanche de heresias e apostasia, não podemos fechar os olhos aos absurdos que sorrateiramente têm entrado na igreja e chegado aos púlpitos por intermédio de falsos mestres, pregadores que literalmente blasfemam o caminho da verdade com inovações doutrinárias em nome de uma espiritualidade que não acha base na Bíblia. Falsos mestres, falsos profetas, orientado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro advertiu que a igreja a respeito dos falsos mestres e líderes que disseminam o engano entre o povo de Deus, homens presunçosos que com seus ensinos fraudulentos acabam por corromper a sã doutrina. Ei, nós temos que tomar cuidado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas, entendeu? Com os falsos estudos bíblicos. A falta de estudo bíblico, ela complica, porque a Bíblia fala como o povo vai ser destruído. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Aonde não tem conhecimento, como é que as pessoas vão poder defender a sua fé? Como é que a pessoa vai fazer uma apologética, uma defesa da sua fé? Então, para a pessoa defender a sua fé, a pessoa precisa conhecer e conhecer bem a palavra de Deus, porque nesse mundo já há falsos mestres e profetas com seus ensinos fraudulentos. Vêm de modo sorrateiro, corrompendo a sã doutrina. Eles querem corromper, eles querem destruir a sã doutrina, mas que nós possamos nessa manhã estar estudando, estar aprendendo, estar ouvindo a palavra de Deus. A sutileza de Satanás no fim dos tempos, os ardis de Satanás é astuto e usa sutilezas para enganar, macular a igreja do Senhor.
Os falsos mestres, falsos profetas utilizam vários disfarces para semear suas heresias dissimuladamente. Escondem, escondem, eles se escondem por causa disso, meus irmãos. Ninguém, irmãos, que prega contra Jesus, contra a graça, contra a palavra de Deus, quem prega contra está errado. Mas a igreja pentecostal, ela é guardiã da doutrina. Ela é guardiã da palavra de Deus. Ela tem que permanecer naquilo que aprendeu. Ela tem que examinar tudo. Examina. Pega a Bíblia, vê se está na Bíblia. E vê se tem base bíblica. Examina tudo. Paulo exortou a igreja de Tessalônica. Examinai tudo, retende o que é bom. Qualquer manifestação espiritual precisa ser examinada e avaliada. Segundo a palavra de Deus, vivemos tempos difíceis, de muita heresia e engano. Como discernir o verdadeiro do falso? Podemos identificar a fonte da mensagem, dos milagres, das visões ou revelações. Quer dizer, meus irmãos, nós temos que averiguar se aquilo que está falado, se aquilo que está acontecendo está na palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida sólida espiritual, sólido mantimento. O crente deve desejar o crescimento espiritual. É o alimento sólido, a fim de discernir bem todas as coisas. Você está crescendo em sua vida espiritual. São 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Somos uma igreja adulta, onde já não há espaço para meninice. O crente espiritual tem fome da palavra de Deus. Ele deseja buscar o leite puro, sem falsificação. Desejar efetuosamente como menino, novamente nascido no leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ei, nós temos que crescer, meu irmão, na palavra, para não deixar esses falsos ensinos adentrar na nossa igreja, adentrar na nossa casa, adentrar no nosso lar. Nós temos que voltar para a palavra, crescer na palavra. Existem muitas igrejas por aí, onde vende arca de aliança de R$ 1.000, onde vende vassoura ungida, rosa ungida. Ei, nós não precisamos de nada disso. Você precisa da palavra de Deus, porque é a palavra que cura. É a palavra que salva, é a palavra que liberta. Nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. A igreja deve estar alicerçada nas Escrituras Sagradas, para combater com vigor e eficácia as forças do mal, que se levantam contra o Evangelho de Cristo. Toda e qualquer atividade espiritual deve ser examinada à luz da palavra de Deus. A igreja deve primar pela ortodoxia bíblica, não permitindo que os modismos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios sagrados da Escritura. Cada que toda experiência tem que estar baseada na Bíblia. Fora da Bíblia fica difícil. Nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos?